edição. Olá, boa noite, 6 em ponto. Hoje é terça-feira, 16 de setembro de 2025. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Justiça Mineira condena tutora a indenizar vizinha atacada por cães. Tribunal de Justiça de Minas Gerais assina termo de cooperação na área da infância e da juventude. Pessoas com deficiência visual participam do programa Conhecendo o Judiciário. E você vai conferir também. Justiça torna réu empresário acusado de matar gari em Belo Horizonte. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Justiça condena tutora de cães que atacaram vizinha em Belo Horizonte. Confira os detalhes dessa decisão com a repórter Isabela Melano. A tutora de 2 cães foi condenada a pagar R$5 mil por danos morais e R$117 por danos materiais a uma vizinha atacada pelos animais em um condomínio no bairro Planalto, em Belo Horizonte. A decisão foi da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O caso aconteceu quando a idosa caminhava pelas áreas comuns do condomínio e foi mordida nas pernas pelos 2 cães de grande porte. Ela precisou ser levada ao hospital, onde recebeu atendimento médico. Como não houve acordo com a tutora para o custeio das despesas, a vítima entrou na justiça. A sentença da 35ª Vara Cível da comarca de Belo Horizonte já havia reconhecido o direito à indenização. No recurso, a tutora tentou afastar a responsabilidade, alegando que a idosa teria provocado os animais ao tentar interagir com eles e ressaltou que os cães nunca haviam atacado outros moradores. O argumento, no entanto, foi rejeitado pelo colegiado. De acordo com o relator do processo, o desembargador Sérgio André da Fonseca Xavier, ficou comprovado que a dona dos cães agiu com negligência. O magistrado ressaltou ainda que a circulação de cães de grande porte, sem contenção, em áreas comuns, configura risco aos demais condôminos. O desembargador também apontou que o ataque causou lesões significativas na vítima, com ferimentos profundos e incerteza sobre o histórico vacinal dos animais, situação que gerou abalo psicológico e emocional para a idosa. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Isabela Melano. TJMG e Senac assinam termo de cooperação na área da infância e da juventude. Mércia Lívia é quem tem as informações. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio da COINGE, Coordenadoria da Infância e Juventude, assinou nesta semana um termo de cooperação com o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Minas Gerais, para viabilizar a formação de jovens e adolescentes em vulnerabilidade social nos cursos de formação profissional por meio do programa SENAC de gratuidade. O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, falou sobre a importância da parceria com o SENAC e enfatizou o papel social exercido pela Corte Mineira em outros projetos, como o Comitê Multinível, Multissetorial e Interinstitucional para a promoção de políticas públicas judiciais de atenção às pessoas em situação de rua, promovido pelo Núcleo de Voluntariado. Segundo a superintendente da COINGE do TJMG, desembargadora Alice Birchall, a formação profissional é uma ferramenta essencial para combater as desigualdades, oferecendo capacitação e boas perspectivas aos jovens e, consequentemente, às famílias. O diretor regional do SENAC-MG, Joaquim Antônio Gonçalves, comentou que a colaboração entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e o TJMG ratifica o propósito maior do SENAC de cuidar das pessoas que mais precisam de apoio. A cooperação entre o TJMG e o SENAC-MG atende ao programa Novos Caminhos, do Conselho Nacional de Justiça, que incentiva os tribunais de justiça de todo o país a desenvolverem protocolos que envolvam o Poder Judiciário, entidades da sociedade civil, instituições de ensino, empresários e empreendedores para viabilizar o processo de desinstitucionalização de jovens que vivem em unidades de acolhimento. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia.
E termina hoje o prazo de inscrição para a seleção de estagiários para a Secretaria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Não perca o prazo, hein? A seleção é voltada para estudantes dos cursos de graduação e de pós-graduação em Direito, Psicologia e Serviço Social para provimento de vagas de estágio e também para a formação de cadastro de reserva. A seleção de estagiários também acontece para 45 comarcas no estado, entre elas Barbacena, Belo Horizonte, Betim, Conselheiro Lafayette, Contagem, Diamantina, Divinópolis e Montes Claros. A prova objetiva de múltipla escolha será realizada no dia 12 de outubro e o edital pode ser conferido no nosso portal tjmg.jus.br. Você vai conferir no próximo bloco. Justiça torna réu empresário acusado de matar gari em Belo Horizonte. E ainda, pessoas com deficiência visual participam do programa Conhecendo o Judiciário na sede do TJMG. São 6h07, nós voltamos em instantes com essas e outras informações. Não saia daí. Em comemoração ao Setembro Verde, campanha nacional de conscientização sobre acessibilidade e a inclusão da pessoa com deficiência, uma série de atividades vem sendo realizadas no Judiciário Mineiro. Entre as ações está a participação de integrantes do Centro de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual São Rafael no programa Conhecendo o Judiciário no edifício sede em Belo Horizonte. Eles acompanharam a palestra sobre o tema Justiça, Cidadania e Direitos da Pessoa com Deficiência, ministrada pelo desembargador Roberto Apolinário de Castro, da 4ª Câmara Civil Especializada. Para saber mais sobre outras iniciativas do TJMG no Setembro Verde, acesse lá o nosso portal tjmg.jus.br. Justiça torna réu empresário acusado de matar gari em Belo Horizonte. Os detalhes com a repórter Kátia Matos. O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior é acusado de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes. O crime foi no dia 11 de agosto deste ano, em Belo Horizonte. A decisão é da juíza sumariante do 1º Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte, Ana Carolina Lopes de Souza. O empresário passa da condição de denunciado para a de réu. Somente agora a fase judicial do processo tem início. O Ministério Público Estadual havia denunciado o homem por homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma de fogo, por ameaça a motorista do caminhão de lixo e fraude processual por tentar trocar a arma do crime. A denúncia aponta que o homicídio ocorreu por motivo fútil, empregou recurso que dificultou a defesa da vítima e se deu em via pública, o que poderia resultar em perigo comum. A juíza Ana Carolina Souza manteve a prisão preventiva de Renê Júnior. A magistrada ainda acolheu o pedido do Ministério Público e determinou o desmembramento do processo em relação à investigada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, delegada da Polícia Civil e esposa do réu. Ela havia sido indiciada pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo na modalidade de ceder ou emprestar e por prevaricação. Segundo a denúncia, o empresário Renê Júnior, no dia do crime, saiu de casa para o trabalho com uma pistola semiautomática dentro do carro. No caminho, ele se irritou com a retenção do trânsito por causa da coleta de lixo. Apontou a arma em direção à motorista do caminhão de limpeza urbana e ameaçou e atirou, atingindo o gari Laudemir, que acabou morto. De acordo com o Ministério Público, o denunciado pediu à esposa, delegada de polícia, que entregasse outra arma não usada no crime, de modo a induzir em erro a perícia oficial. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Kátia Matos. STJ admite interesse processual em retificar profissão na certidão de casamento. Os detalhes com Karina Chagas.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que há interesse processual no pedido de retificação da profissão constante na certidão de casamento, de modo que não cabe ao juízo indeferir a petição inicial sob o fundamento de falta desse requisito. O autor da ação de retificação de registro civil alegou que sempre foi lavrador, mas em sua certidão de casamento constou a profissão de pedreiro. Além de apresentar documentos para comprovar sua alegação, ele afirmou que a alteração era necessária porque estava com dificuldade para obter um benefício previdenciário devido à divergência de dados. O juízo considerou que a informação sobre a profissão na certidão de casamento seria um dado transitório e não essencial, e com base nisso extinguiu o processo sem analisar o mérito, apontando falta de interesse processual. O Tribunal de Justiça da Bahia, onde aconteceu o caso, no entanto, reformou a sentença e determinou o prosseguimento da ação. No recurso interposto do STJ, o Ministério Público sustentou que a ausência de interesse processual estaria evidenciada pela falta de utilidade da tutela judicial pretendida pelo autor da ação. A relatora do caso, a ministra Nancy Andrighi, afirmou que os registros públicos, como certidão de casamento, em regra, são imutáveis, de acordo com o regime jurídico especial estabelecido na Lei 6.015 de 1973. Contudo, ela reconheceu que esses documentos possuem presunção relativa de veracidade, pois podem conter erros ou omissões, que devem ser identificados e corrigidos. No entendimento da relatora, o pedido de retificação pode ser ajuizado por quem estiver vinculado ao documento, como herdeiros, por exemplo, a situação que demonstra o interesse jurídico na correção do erro. Ela apontou, porém, a necessidade de diferenciar a correção da alteração, que substitui um estado por outro sem haver necessariamente um erro. Como exemplo da segunda hipótese, a ministra citou a alteração do regime de bens de casamento. A ministra explicou ainda que o interesse processual é um dos requisitos para a apreciação do mérito da ação, ao lado da legitimidade, e o magistrado deve avaliar a presença desse requisito com base nas afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Da agência Rádio Web, Karina Chagas. STF Educa atinge marca histórica de inscrições e amplia a oferta de curso inédito. Os detalhes com Bruno Moreira. O programa STF Educa alcançou um marco expressivo em 2025. Mais de 200 mil inscrições já foram feitas desde a sua criação em 2020. Para celebrar o resultado, foi lançado o curso Formas Nominais do Verbo, Particípio, Gerúndio e Infinitivo. Com carga de 14 horas, ele permite aprofundar os conhecimentos sobre o uso das formas nominais do verbo. O conteúdo é dividido em 4 aulas e inclui atividades avaliativas, sendo exigido o aproveitamento mínimo de 70% para a aprovação. Além disso, 4 cursos já reconhecidos foram atualizados e reabertos: lições de crase, lições de concordância verbal, o emprego da vírgula em 4 lições e caminhos da pontuação. As revisões trouxeram novos recursos de acessibilidade e adequações às normas mais recentes da ABNT. As inscrições e os conteúdos estão disponíveis na plataforma do STF Educa. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. 6h15. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Até amanhã.